Canção Nova, sorrindo para a vida, bom dia! Alegria encontrar com vocês ao vivo pela TV Canção Nova nessa sexta-feira. Que Deus abençoe você que acompanha também pela rede Canção Nova de rádio, em tantos cantinhos do Brasil, e você também via internet pelo cançãonova.com. Vamos começar o nosso grupo de oração. Você é o nosso convidado especial. Especialmente você que está de férias, né? Que tem a oportunidade maior de estar acompanhando. Nós pegamos a palavra de Deus, também o diário da palavra, e vamos anotando e pegando do Senhor as direções para o dia de hoje. O Márcio Mendes já chegou aqui, é ele que vai meditar a palavra conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula, paz de Jesus, Deus abençoe você. Se quiser, já pode até separar a palavra de hoje na sua Bíblia, que está em Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 18, se a sua Bíblia é da CNBB, página 837. Legal! A Graça está aqui também para animar nosso grupo de oração. Bom dia, Graça. Bom dia, Paula. Bom dia para você que está em casa. É uma alegria estarmos juntos, começar o dia sorrindo para a vida. Sorrindo para a vida porque ontem foi aniversário de alguém muito especial para nós, que é o nosso maestro Sapo. Parabéns. Fechei a rua ontem em Lorena, entendeu? A rua fechada, carro dos dois lados, lotado, festa. Brincadeira, estava fazendo exame, não, né? Só não estive ontem aqui porque eu fui no médico e tal, fui dormir numa clínica aí, problema de sono, coisa de gente velha, fica tranquilo, mas tá tudo bem. Parabéns, viu, Sapo? Deus Obrigado. te abençoe. Que Deus... 5.7, viu? Total flex. 5.7. Completíssimo. Completíssimo. Esse é o Sapo, gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Paula, paz de Jesus. Bom dia você que está conosco. Convidamos você a participar aqui no Sorrindo para a Vida ao vivo, @Sorrindo para a Vida, nosso perfil no Twitter. E você pode partilhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, palavra de Deus, seu pedido de oração, testemunho junto com a Canção Nova. @Sorrindo para a Vida. A gente espera a sua participação nessa manhã. Estamos esperando, participe, aproveite esse momento. Eu quero dizer que o circo está aqui na Canção Nova, você sabia disso? Respeitável público cristão, o Circo Alegrai-vos chegou, a minha equipe colocou aqui para mim. Muito legal, eu fui 2 espetáculos, né? Não tem como não ir, né? A criançada de férias, dá para você vir para cá, você que está se preparando para esse final de semana aqui na Canção Nova, ou para quem estiver vindo no PHN. O Circo, Márcio, vai ficar o mês de julho todo e a primeira semana de agosto. Todo o Brasil convidado para vir para cá. Quem quiser, não tem desculpa, vai poder participar, não é? Então se organiza, vem para cá, traz seu filho, sua filha, traz os netos, não é? Traz os sobrinhos e vem para você também se alegrar, porque pro circo não tem idade, né? Não tem idade. Eu gosto demais dos palhaços. Nossa, me divirto até dizer chega. Mas olha, tem além de palhaço, malabarismo, tem, olha, evangelização. Essa é a marca, o diferencial desse circo, que é o Circo da Obra de Maria, uma comunidade irmã aqui da Canção Nova, né? Essa parceria nasceu de uma conversa até do Dunga com o Gilberto, que é fundador da Obra de Maria, e com uma família de circenses da Bahia. E agora nós temos, com a graça de Deus, esse circo que tem evangelizado o Brasil no meio dos espetáculos, palavra de Deus, testemunho, músicas da Canção Nova, muito lindo mesmo, vale a pena. Então venha para cá, a gente está esperando. O ingresso apenas R$1, claro, um valor simbólico para que você possa participar aqui conosco, tá bom? Tá todo mundo convidado. Vamos começar então nosso grupo de oração, vamos ouvir o Senhor que quer falar conosco. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir tua voz. Preciso estar atento
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 18, você encontra aí na sua Bíblia. Uma palavra que é especial para esse tempo que a gente está vivendo, vai viver agora, em que muitas famílias vão estar mais próximas por causa das férias, né? A gente tem a oportunidade de estar com os nossos, dos netos visitarem vovô, a vovó, filhos e pais se encontrarem. É importante a gente deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração, não é? Sobre algo que diz respeito a todos nós e que tem a ver com a nossa realização, com a nossa felicidade, com o nosso bem-estar nesse mundo, porque a realização do ser humano, ela passa por caminhos muito concretos. A felicidade que o Espírito Santo gera em nós passa por caminhos muito humanos. Quem quer ser feliz, quem quer se realizar a partir de Deus, precisa abrir o coração às coisas humanas e profundamente humanas. Porque quanto mais Deus diviniza o ser humano, mais humano ele se torna. Então vamos ver aqui a palavra, o que nos diz hoje. Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 1 a 18. Os discípulos da sabedoria são uma assembleia de justos, e a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos seus pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. Quem obedece ao pai é o consolo da mãe. Quem teme o Senhor honra seus pais, e como a senhores servirá aos que o geraram. Com obras e palavras honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Não te glories da injúria sofrida por teu pai, pois não é glória para ti a sua afronta. A glória de cada um vem da honra de seu pai, e é uma desonra para o filho a mãe desprezada. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhe causes desgosto enquanto vive, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Sê tolerante com ele, e não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A ajuda prestada a teu pai não será esquecida, mas será plantada em lugar dos teus pecados e contadas como justiça para ti. No dia da aflição serás lembrado, e teus pecados se dissolverão como gelo em dia de sol. Como é infame quem desampara seu pai, e é amaldiçoado por Deus quem exaspera sua mãe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus para todos nós. É palavra para todos nós. Não existe sabedoria nenhuma em a gente negar as nossas raízes, em a gente ter vergonha de onde a gente veio, em a gente não querer se reconciliar com a nossa história, com o nosso passado. E quando a gente fala em se reconciliar com a nossa história, se trata de se reconciliar com as pessoas da nossa história. Com as pessoas. Porque tudo aquilo que merece reconciliação
merece reconciliação pelo que aconteceu em função das pessoas. É difícil você ouvir alguém dizendo que precisou se reconciliar com uma pedra, que tropeçou numa pedra, porque caiu contra uma pedra. Até uma criancinha mais nova que seja, os pais costumam fazer isso, né, para ver se param de chorar. Cai, bate contra uma mesa, bate contra a parede, aí o pai vai lá, a mãe vai lá para fazer graça, dá um tapa na mesa, dá um tapa na parede, dá um tapa no chão, diz: malvado, machucou meu filho. A criança às vezes ri, a criança às vezes fica brava, até fica mais chateada, porque ela é inteligente o suficiente para saber que uma pedra, uma parede, uma mesa não tem culpa. Às vezes para, fica caladinha olhando, tentando entender o que o pai está fazendo, porque até para de chorar, né? A gente consegue o objetivo, que na cabecinha dela: peraí, mas isso também tem culpa? A gente não se reconcilia, não são com essas coisas. Nós nos reconciliamos com as pessoas que fizeram parte da nossa história. A gente precisa aprender a se reconciliar com as nossas raízes. E olha, se você ama seu filho, se você ama o seu marido, você precisa ajudar ele a resolver a situação dele com o pai. Um homem não se torna um homem completo enquanto ele não se reconciliou com o seu pai. De uma maneira especial para o filho, de uma maneira especial para o homem. Ele precisa acertar as contas com o pai. E acertar as contas não é trazer à tona um passado de desfeitos, um passado de pecados, um passado de maldades, de conflitos, e colocar aquilo de novo ali para angustiar outra vez a ele o pai dele, ou a ele o filho dele. Mas acertar as contas com o passado é perdoar. É o único jeito que a gente tem de lavar o nosso passado, de fazer justiça ao nosso passado, é perdoando. Por isso a palavra diz: os discípulos da sabedoria, os homens que são sábios, as mulheres que são sábias. E aqui sabedoria está com S maiúsculo, para fazer menção direta a Deus e ao seu Espírito Santo. Os discípulos de Deus, aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo, são uma assembleia, são um conjunto, são uma comunidade de pessoas justas, justificadas. E a sua comunidade é marcada pela obediência e o amor. Como é que se acerta as contas com o passado da gente? Um passado de feridas, um passado de injustiça. Como é que se faz justiça a uma história que foi injusta? Pelo amor, pela obediência. É com coisas boas que a gente cura as chagas de uma história má, de uma história malvada, de uma história às vezes até maligna. Não é pondo mais mal que a gente vai conseguir salvar a nossa história, mas é trazendo essa história à luz do amor, da obediência. Por isso ouvi, ó filhos, a advertência de um pai, e procedei de tal modo que sejais salvos. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Não são só os filhos que encontram a bênção em seus pais. Os pais também encontram a bênção nos seus filhos. Deus honra o pai nos filhos. No Salmo 126, 127, diz que feliz é o homem que teve vários filhos, que ele não vai ser confundido quando tiver que defender a sua casa, a sua família contra os seus inimigos à porta da cidade. E diz lá a palavra: todo filho é um dom de Deus, é uma bênção de Deus, é uma recompensa ao fruto das entranhas. Os filhos são uma bênção para os pais, e Deus honra um pai no seu filho. O sucesso do filho é glória para o pai. Uma conquista que ele faz é para toda a família. Mas quem honra o seu pai
intercederá pelos seus próprios pecados, evitará cair neles e vai ser ouvido na sua oração do dia a dia. Agora veja, quando nós falamos de oração de cura, quando nós falamos de ser atendido em oração, isso é critério, isso é regra. Desde a antiguidade mais antiga se sabe que uma das coisas que impedem a gente de viver na graça de Deus é a falta de perdão. A falta de perdão, quando uma pessoa se determina a não perdoar, ela impede que a cura se realize no corpo dela e impede que a cura se realize no coração dela, no interior dela. Agora imagine quando esta falta de perdão diz respeito a alguém tão próximo, tão íntimo, quanto é o pai, quanto é a mãe. Se torna um verdadeiro bloqueio para as coisas que Deus quer realizar na vida da pessoa. Às vezes a gente fica procurando motivos pelos quais a nossa vida não se desenvolve, não se desenrola, a gente não progride e diz, olha, parece que eu estou preso, estou amarrado. Às vezes está mesmo. Preso a uma lembrança negativa, preso a uma mágoa, a um ressentimento contra o pai, contra a mãe, preso a uma história que já deveria ter encontrado saúde na cruz de Jesus. Quem honra o seu pai e a sua mãe intercederá pelos pecados, vai evitar cair neles e será ouvido por Deus na sua oração do dia a dia. É uma promessa de Deus isso daqui. Você vê, a palavra de Deus, ela nos oferece vários caminhos para a nossa salvação. Não são caminhos adversos, contrários. Mas olha, a gente abre lá o Novo Testamento, em Lucas 6, se eu não me engano, diz: quem perdoar será perdoado. Quem não condenar não será condenado. Não julgueis e não sereis julgados. O segredo para não ser julgado e não ser condenado é a gente perdoar. É um caminho de salvação. Deus está nos dizendo, você quer garantir a sua salvação? Não julgue, não condene e perdoe. Isso vai fazer que você encontre diante de Deus perdão, misericórdia e um juízo favorável. É um caminho, não é um caminho? Faz e você vai encontrar o resultado. Aqui você tem um caminho. Quem honra o seu pai, não, mais cedo, antes. Quem honra o seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na sua oração cotidiana. Quem respeita a sua mãe é como quem ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos. E olha, reforça a promessa. E no dia em que orar, será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa. Quem obedece seu pai é o consolo da sua mãe. Quem teme o Senhor, honra seus pais, e como a senhores, servirá os que o geraram. Com obras e palavras, não somente com palavras, mas com obras e palavras, com seus gestos, com as suas atitudes, mas também com aquilo que você diz. Honra teu pai, para que dele venha sobre ti a bênção. A bênção do pai consolida a família do filho, consolida a casa do filho, firma a sua residência, firma a sua família, firma os seus bons propósitos. Mas a maldição da mãe destrói até os alicerces. Aí eu sei que algumas pessoas podem estar preocupadas agora, dizendo assim, mas meu Deus, a minha mãe não tem essa fé. E a minha mãe vive amaldiçoando a gente. Então eu vou fazer aqui uma comparação para que você possa entender e sossegar o seu coração. A gente sabe que a maior autoridade dentro da igreja para o povo é o bispo. Até o Papa, ele é um bispo. O Papa é o bispo de Roma.
e recebe o título de Papa porque ele preside a comunhão dos bispos do mundo inteiro. Mas ele é bispo, igual o bispo aqui da Diocese de Lorena, igual o bispo da Arquidiocese de São Paulo. E cada bispo é responsável por aquele grupo, aquela comunidade, aquela diocese. Aquelas pessoas foram entregues ao cuidado, à paternidade espiritual daquele homem de Deus que recebeu o sacramento da ordem para levá-los cada vez mais a Deus. Veja, a autoridade de um bispo é uma coisa tremenda, desde que ele permaneça na comunhão. Quando um bispo ele sai da comunhão da fé com o povo cristão, quando ele se perde, ele se afasta, vamos dizer que aconteça aí uma coisa dessa, que é uma desgraça, que ele rompa com a igreja e vá abrir uma comunidade ou outro lugar. Aquele povo que estava sob os cuidados dele não tem obrigação nenhuma de acompanhá-lo no seu desvio. E uma vez que ele saiu da comunhão, as palavras que ele diz contra aquele povo não tem nenhum poder. Porque o poder de um bispo vem da ordem do sacramento que ele recebeu de Deus. A partir do momento em que ele rompe até com Deus, de onde ele vai tirar a sua força? A autoridade de uma mãe vem de Deus. E essa maldição só recai sobre os filhos quando esses filhos estão em pecado contra esta mãe. Quando fora da graça de Deus, eles, como diz lá embaixo, aí os exasperam. Se torna para ela causa de tristeza. Agora, se é o contrário, se o filho está tentando acertar na vida, se o filho é uma pessoa que está sob a graça de Deus, e quem se desviou é a mãe, e num momento de loucura, de revolta, de egoísmo, de ódio, até de doença, ela começa a se colocar contra os seus filhos e amaldiçoar os seus filhos, fique em paz. Apenas tenha com a sua mãe aquilo que a palavra diz: paciência, bondade com ela, nesse tempo até de insanidade. Olha lá, ó, filho, versículo 14, ampara a velhice do teu pai. Pode pôr isso para sua mãe também. Ampara a velhice do teu pai, da tua mãe, não lhes cause desgosto enquanto vive, mesmo que esteja perdendo a lucidez. Às vezes a gente vê umas situações que seriam engraçadas se elas não fossem tão trágicas. A pessoa vai ficando velhinha, bem velhinha, ela perde a lucidez. Aí não tem trava na língua. Uns não falam e outros destramelam a língua e fala tudo que não presta. Fala muita coisa ruim, xinga, fala palavrão, diz coisas contra os filhos. Você vai levar em conta o que diz uma pessoa que perdeu a lucidez? Não dá para levar. Não dá para se magoar com uma pessoa que está doente, que está frágil nas suas capacidades mentais. Né? Às vezes um pai e uma mãe não está assim, fragilizado nas suas capacidades mentais, mas nas suas capacidades emocionais. Está doente interiormente. O que você vai fazer? Vai ampará-lo? Vai procurar não lhe causar desgosto? Vai ser tolerante, paciente e não vai humilhá-lo em nenhum momento da sua vida. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe com atos e com palavras. E veja, essa ajuda que você presta ao seu pai e à sua mãe, porque é uma maneira de amparar, é uma maneira de ajudar, ela jamais vai ser esquecida, mas vai ser plantada por Deus no lugar dos teus pecados. E vai contar como justiça em seu favor. E no dia em que você estiver passando por uma tribulação, olha lá no versículo 17, uma tribulação, uma aflição, Deus vai lembrar isso que você fez de bom em seu favor para acudir você. São Paulo, essa é só para você anotar, tá bem? Depois você procura, depois da meditação da palavra. Em Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 3,
São Paulo, ele recorda que o 4º mandamento é o primeiro mandamento que Deus dá com promessas. Está nos mandamentos já. Honra teu pai e tua mãe para seres feliz e teres uma longa vida sobre a terra. Você honrando aqueles que Deus colocou para cuidar de você, a sua vida recebe uma bênção de longevidade. Deus recompensa o filho que honra aqueles que Ele deu para o seu cuidado. E olha, é para ser muito bom isso, tanto para o pai quanto para o filho. Porque toda paternidade, ela vem de Deus. A paternidade divina, ela é a fonte de onde brota a paternidade humana. Um bom pai só consegue ser um bom pai a partir de Deus. Porque a paternidade dele se alimenta da paternidade divina, do Pai das misericórdias. Só vai ser um pai misericordioso o pai que é piedoso, o pai que é temente a Deus. Por isso, se você quer ser um bom pai para o seu filho, eduque-se a si mesmo para que você seja um homem de Deus cada vez mais. Um verdadeiro pai, ele educa pelo amor. Até mesmo lá no Novo Testamento tem uma passagem que diz: olha, pais, não exaspereis os vossos filhos. Sabe, é você não tirar a paciência deles, é você não levá-los ao seu limite, é você não levá-los ao desespero, à descrença. É não tirar do coração do jovem, porque o jovem tem como marca a esperança. Você tirar do coração dele a esperança ao ponto dele pensar: se existe uma vida boa para mim, é longe dessa família. A esperança, meu amigo, ela traz de volta quem partiu. Mesmo que o seu filho tenha ido para longe, num momento de angústia, de briga e de desespero, traz de volta a esperança para a sua casa. Traz Deus para o centro da sua casa. Traz Deus de volta para o coração da sua família. Porque quando no coração da sua família começar a brotar a esperança, os que foram embora voltarão. Seu filho vai regressar. Talvez não regresse para morar, mas vai trazer de volta o coração dele para junto de vocês. Talvez aquele marido, aquela esposa, aquele pai, aquela mãe, que cansado foi embora, partiu porque perdeu a esperança, vai voltar, porque a esperança é resgata. O Catecismo da Igreja Católica diz assim: quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais, antecipar-se-ão aos desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais termina com a emancipação dos filhos, mas de modo algum o respeito, que lhes é sempre devido, pois tem a sua raiz no temor de Deus, que é dom do Espírito Santo. O que a igreja, que é uma mãe, ensina para nós? Quando os filhos crescem, eles precisam continuar a respeitar os seus pais. E respeitar é cobrir de honras. É não só você não desonrar, mas é você trazer alegria ao coração deles. E depois de crescidos, os filhos, se você é um bom cristão, diz aqui a palavra, antecipar-se-ão aos desejos deles. Vai descobrir o que está no coração do seu pai e da sua mãe, para tentar realizar. E com bom grado, e com alegria e gratidão, vai solicitar aos seus pais seus bons conselhos, que eles possam admoestar você. Agora, depois que a pessoa cresce e se emancipa, tem a sua família, vai embora de casa, cessa a sua obediência. Aquela obediência direta, filial, do filho que precisa fazer tudo aquilo que o pai lhe pede, o catecismo reconhece e diz: isso cessa, mas o respeito nunca. Cessa a sua obrigação de obedecê-los nas coisas do dia a dia, porque você já tem a sua vida e você precisa cuidar dela, mas o respeito, jamais.
O respeito ao seu pai e à sua mãe sempre lhe é devido, porque tem suas raízes no respeito a Deus, que é dom do Espírito Santo. Assim como o pai, para ser um bom pai, precisa ser um homem temente a Deus, um filho, para ser um bom filho, para ser um bom cristão, precisa ter temor, respeito pelos seus pais. Deus fala aos filhos pela boca dos pais. A gente busca conselho, às vezes tão longe, não é? Eu tenho uma amiga que muitas vezes ela me procurava, por causa do Sorrindo para a Vida, ela me acompanhava, não é? E qualquer coisa que acontecia, ela me escrevia, me ligava, a gente se encontrava, ela me pedia alguns conselhos. E eu fui convivendo com a mãe dela. Eu fui olhando, meu Deus, eu dizia, quanta sabedoria Deus deu a essa mulher. E todo o conselho bom que eu tinha dado para essa minha amiga, a mãe dela já tinha dado. E olha, e às vezes de uma forma mais adequada, porque conhece a filha muito melhor do que eu. Um dia essa moça veio conversar comigo e eu disse a ela, você quer um bom conselho? Ela, eu quero. Eu falei, obedeça a sua mãe. Porque a sua mãe sabe o que lhe diz. Eu não tiro nada do que ela tenha lhe falado e não tenho nada a acrescentar, porque ela já disse tudo o que você precisava ouvir. Às vezes a gente vai buscar o conselho tão longe e ele está dentro de casa. A divina providência o plantou ao nosso lado, pela boca do pai, pela boca da mãe, pois Deus fala conosco pela voz das autoridades que Ele colocou na nossa vida. O pai e a mãe é uma autoridade. E o conselho de um pai temente a Deus conduz à salvação. Deus honra os filhos pelo seu pai, porque diz aqui a palavra, você leu isso comigo, a desgraça de um pai, a desonra de uma mãe, não é honra para o filho. Mas Deus honra os pais também pelos filhos. O orgulho do filho ter sido bem sucedido. A alegria que um pai sente quando um filho vence é maior e de uma qualidade infinitamente superior do que se ele mesmo, o pai, tivesse vencido. Ele não trocaria de lugar, ele não quereria estar ali no lugar do filho dele na hora da vitória. Quando ele vê um filho vencendo na vida, ele diz, é o meu filho que venceu, graças a Deus. E naquela hora de alegria, ele esquece um passado de dores e sofrimentos. Quantos pais, ao verem o seu filho formar, está terminando uma faculdade, um curso, choraram de alegria e agradeceram a Deus pelo cabo da enxada, pelos caminhões de cimentos carregados, pelo trabalho braçal que fizeram. Naquelas lágrimas tinha uma frase incutida, valeu a pena. Que para ele é como se aquele diploma fosse dele. Eu não me formei, mas o meu filho se formou. Eu não me formei, mas o meu filho é um doutor. Quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos. Não saberá ser autoridade nunca na vida quem não soube obedecer. Uma pessoa que não consegue ser um bom filho, dificilmente vai conseguir coordenar, administrar a vida de outras pessoas. Governar uma empresa. Pode até ser chefe, mas há uma grande diferença entre você ser chefe e você ser de verdade um líder. Uma grande diferença entre você dar ordens e você conduzir com amor e sabedoria um povo. Isso a gente começa dentro de casa a aprender. A gente faz escola com aqueles que Deus colocou à nossa frente. Então, nesse tempo de férias, dê um espaçozinho aí no seu coração, não só aí na rotina, dê um espaçozinho para resgatar algo do seu relacionamento com a sua família. E olha, se a família de vocês vai bem e não tem algo assim que precisa ser resgatado, tem muita coisa que precisa ser cultivada, fortalecida, lembrada. Sabe, as férias, elas são uma oportunidade para a gente esquecer um pouco as coisas ruins, mas de forma nenhuma esquecer as coisas boas.
Abrir espaço para aquelas reuniões de família gostosas, sabe? Que a gente senta junto, começa a lembrar as coisas boas que aconteceram no passado, as vitórias que foram conseguidas pela família. Aquilo, olhar as fotos. Quanto tempo você não senta, não abre as fotos ali para repassar os momentos alegres da história de vocês, não é? Eu quero fazer isso nas minhas férias, estou muito contente. Meu pai já falou que logo, logo vem aqui, não é? Para visitar a mim, aos netinhos. Isso dá uma alegria para o coração da gente, não é? Então, que Deus abençoe. Que esta palavra possa ser uma bênção na sua vida, na sua história, no seu coração. Aproveito também para dizer, né, que hoje eu começo a entrar aí nos dias de descanso, né, para estar com a família também. Então você vai ver que eu vou estar um pouquinho ausente, sorrindo para a vida, mas na primeira semana de agosto eu estou de volta. Rapidinho. É rapidinho. Vamos cantar pedindo que o Espírito Santo cele em nós a disposição de amar aqueles que estão em nossa casa, que tanto podem nos ajudar a trilhar o caminho de santidade. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, para sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor e alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser.